Muito bem, galera. Então hoje nós vamos falar aí sobre Apocalipse 7, 8 e 9. Já começamos a estudar o livro, né? Já tivemos aí duas lições aí a respeito, né, dos últimos dias, né? No capítulo 1, 2 e 3 a gente viu a apresentação da carta, né? Nós vimos aí a carta endereçada a 7 igrejas, né, da Ásia, e aos seus líderes, né? Vimos o que essas 7 igrejas representam aí, né, ao longo da história, a igreja cristã. Vimos aí o panorama, né, de como a maioria dos estudiosos interpreta o livro de Apocalipse, nessa visão onde a igreja ela sofre o arrebatamento, né? Sofre não, né? É um privilégio, a igreja arrebatada, né? Antes disso, os santos são ressuscitados, né? Aqueles que morreram crendo em Cristo. E aí a gente viu que após, né, o arrebatamento nós temos aí o desencadear desse juízo divino, né, da ira de Deus, o grande dia do Senhor, né? E a gente viu aí que os selos foram abertos e esses selos representam uma retomada da possessão da Terra, do planeta, desse local maravilhoso que a gente vive. É uma retomada por parte de Cristo, porque somente Ele é digno. Nós vimos que cada selo aberto é derramado um juízo divino. E vimos que é muito importante a gente entender que esse juízo vem do alto, né? Não é consequência de intervenções, interferências do ser humano na natureza, não é questão de tecnologias humanas sendo mal utilizadas e tal, não é isso. É o juízo de Deus sendo derramado para esse planeta. É muito importante que a gente vai ler agora o capítulo 7, 8 e 9, e aí nesses capítulos a gente vai ver o toque das trombetas, né? Qual que era o significado das trombetas, né, no Antigo Testamento? Elas convocavam para a guerra, né? Elas faziam uma convocação, cada toque da trombeta, né, tinha toques diferentes, cada um tinha um significado, né? Então tinha chamamento para guerra, chamamento para assembleia, tinham vários tipos de toques. E esse toque, né, esses toques que a gente vai ver das trombetas, eles têm a ver com o derramado do juízo divino, convocação realmente dos anjos, das forças da natureza, né, para a ira divina ser derramada, assim como lá no Antigo Testamento foi prometido tantas vezes, né, que esse dia chegaria. E é interessante porque quando a gente... Boa noite, Maneus, boa noite. Seja bem-vinda. Quando a gente pensa na perspectiva do que é a Terra hoje, as forças da natureza, a gente tem uma tendência, né, a nossa geração, de ver tudo sob o prisma científico, né? E é para ver mesmo, porque a gente tem a ciência aí desvendando, né, tudo aquilo que acontece tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Eu sou professor de ciências, a gente ensina isso, né? Por que essas coisas acontecem, né? Por que, né, que esses fenômenos naturais, erupções vulcânicas, terremotos e tudo mais, a gente entende, a gente sabe o porquê. E aí tem muitas pessoas que imaginam que o mundo sempre foi assim. Então eu acredito que a ciência ela é capaz o suficiente para explicar todas as coisas, e não é. A ciência ela é capaz de desvendar aquilo que hoje nós temos condição de observar, e no passado, quando outros cientistas observaram, eles tiveram condição. A grande questão aqui é que o nosso planeta ele sofreu uma mudança, uma modificação a partir da queda. Isso tem que ficar muito claro para nós. A condição do nosso planeta antes da queda, anterior à queda, era uma, e a condição do planeta após a queda é outra. E além disso, a condição do planeta que nós temos hoje, ela não é igual àquela condição imediatamente após a queda. E também a condição do planeta hoje é diferente, né? Tanto do contexto pré-diluviano, antes do dilúvio, entre Gênesis e dilúvio, e quando a gente pensa no pós-dilúvio, o nosso planeta era imediatamente após o dilúvio, o nosso planeta era de um jeito e hoje ele é de outro. Os animais que viviam no nosso planeta hoje são diferentes, né? Ou o número de espécies, de acordo com as escrituras, é menor, né? Ele é menor. Então, antigamente tinha maior diversidade, hoje tem uma menor diversidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa, né,
em todos esses selos e trombetas sendo abertos, os selos são abertos, a trombeta é tocada, são intervenções de Deus neste planeta para derramar o juízo dele e resgatar aquilo que era antes da queda, né? Como a Escritura diz, o que pode ser purificado vai ser purificado e vai ser purificado com fogo. Inclusive lembrando aí que lá no dilúvio, né, o arco-íris é a aliança de Deus, né, com os homens, no sentido de que a terra nunca mais ela sofrerá um juízo por água, né, por um dilúvio. Né? Essa é a aliança estabelecida de Deus com os homens através do arco-íris. Né? Então, dada essa introdução, para a gente entender o contexto do planeta, né, de antes de agora, a gente vai começar a ler o capítulo 7 de Apocalipse. Amém? Então, eu vou lendo aí e vou comentando, desculpa sair do vídeo, eu vou lendo e vou comentando aí com os irmãos, assim como eu fiz semana passada. Mais uma vez, eu vou lembrá-los, qualquer pergunta pode fazer à vontade, qualquer intervenção, comentário, pode fazer à vontade, que é a escola bíblica. Então, vocês têm toda a liberdade para fazer isso e me ajuda, né? Eu sempre falo isso. Quando vocês perguntam e participam, isso me ajuda bastante, ok? Muito bem, então vamos lá. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 1. Depois disso vi nos 4 cantos do mundo 4 anjos de pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi outro anjo que subia do lado leste, que tinha na mão o sinete do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. Então vou parar aqui e vou comentar. Em primeiro lugar, a gente está aqui na iminência da abertura do 7º selo. A abertura do 7º selo inaugura aí o toque das trombetas, né? E aí é interessante porque tem uma ênfase aqui, né, no número 4. Os 4 cantos do mundo, 4 anjos em pé, segurando os 4 ventos da terra. Então, é uma simbologia para controle, né? Controle de tudo. Quando a gente pensa assim, você está cercado, né? Em cada vértice tem uma pessoa ali nos 4 cantos. Então, são 4 anjos cercando tudo, para tudo. Porque agora vai acontecer algo muito importante, né? Às vezes a gente tem algumas prioridades, considera coisas importantes, mas vocês vão ver aqui o que Deus considera importante, né? E aí, inclusive, vou fazer um comentário a respeito do porquê a gente entende que o arrebatamento é antes da tribulação, né? Então, olha aí no versículo 3. O anjo disse: não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. Então, a gente sabe que, né, de acordo com a linha que a gente está tratando, abordando aqui, a igreja é arrebatada antes da tribulação. Por que a gente entende isso? Tem vários argumentos aí que a gente ficaria aqui 3, 4 aulas falando. Mas vou pontuar aqui 2. Primeiro, né, Deus, antes de derramar o dilúvio, ele salvou uma família de pessoas que o temiam. Então, a arca de Noé, ela é um simbologismo de Cristo, né? E Cristo, ele está guardado. Aliás, a igreja está guardada em Cristo. Então, se a igreja está guardada em Cristo, assim como a família de Noé estava guardada na arca, né, não passará por toda, né, ele é poupado, né, ele é protegido por Deus, né? Então a ideia é essa, né? Então aqui o que nós estamos vendo? Pessoas que ao longo da tribulação, né, porque a tribulação já começou, os selos já foram abertos, a tribulação já começou, ela já está, né, no seu percurso. E aí nós estamos vendo aqui, né, que pessoas, né, nesse período de tribulação serão marcadas. Então Deus manda os anjos pararem tudo para marcar aqueles que são seus. Essa é a prioridade que Deus dá. Ele manda parar tudo para proteger aqueles, né, que o temem, aqueles que o amam. Então é isso que está acontecendo aqui, Apocalipse 7, versículo 3. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Versículo 4. Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram 144 mil. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel.
12.000 de cada tribo, de Judá, Ruben, Gade, Asser, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Então, vejam só, o que acontece aqui? A gente vê que fica muito claro que esses que são marcados, né, eles são das 12 tribos de Israel. Mas isso é uma simbologia. Por que é uma simbologia? Se vocês conferirem aí, né, os 12 filhos de Israel representados aí, não estão todos. Né? Na verdade, José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. E vocês podem observar aí que José está aí e Manassés também está, que é filho dele. Ele não era filho de Israel, né, de Jacó. E quem está faltando aí é Dan. Né? Então, se vocês forem lá em Gênesis 49, 7, vocês vão ver qual é a descrição da bênção, entre aspas, que Jacó dá a Dan. É Gênesis 49, 7. Depois dá uma conferidinha lá, né? Por que eu estou dizendo isso, né? A gente vê que entre os 12 apóstolos teve um que traiu, né? E entre os 12 filhos de Israel, nós vemos aqui um deles sendo substituído por um dos filhos de José, né? Então, é uma simbologia que representa o povo de Deus. Mas por que ele representou com o nome dos 12 filhos de Israel e não com os 12 discípulos? Porque os 12 filhos de Israel aponta, né, com uma seta enorme que a tribulação ela está relacionada com Israel e não com a igreja. Né? Além disso, o Antigo Testamento, tanto os grandes profetas quanto os profetas menores, todos eles, né, praticamente vão falar sobre o grande dia do Senhor, o dia da ira, né, o dia do juízo. Então, essa tribulação, a irmã falou, eu acredito que já estamos na tribulação. A igreja sempre passa por tribulação. Nós, individualmente, sempre passamos por tribulação. Está certíssimo. Mas ainda não é a grande tribulação. Exatamente, irmão. A grande tribulação, né, a igreja não vai passar. Assim como Noé e sua família não sofreram a linha de luva, a igreja também ela não passa por isso. Né? Muito bem. E aí 12.000 de cada. Né? A representação aí é que você tem o 12, né, que representa, né, as 12 tribos de Israel. E esses 1.000 aí de cada, é porque 1.000 representa um número grande. Então, ao que parece, ao que indica, ao que aponta aqui, é que a quantidade de pessoas que vão se converter ao Messias de Israel é muito grande. E isso é importante notar. O evangelho antes do arrebatamento é qual? Jesus Cristo morreu, ressuscitou, né? E nos salva com essa atitude, né? Quando ele morre na cruz e ressuscita, ele é o primeiro, é o primogênito. Então, ele morreu para nos salvar, então estamos salvos. Então, o evangelho é esse. Arrependa dos seus pecados e creia no evangelho de Jesus Cristo, ok? Depois do arrebatamento da igreja, o evangelho é outro. Qual é o evangelho que vai ser pregado nesse período? É o evangelho do reino. O rei virá. O Messias prometido de Israel virá. Mas virá no final dos 7 anos da tribulação, não no início. No início quem vem é o anticristo. Ele vai vir no final. Então esse é o evangelho do reino. Então por isso é que nós temos aí em Apocalipse 7, do 4 até o 8, a representação das 12 tribos. É importante a gente ter essa noção. Né? E aí vamos seguir aí agora. Versículo 9. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Olha essa multidão aí. Ó. Era de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira nas mãos. E gritavam bem alto: do nosso Deus, que está sentado no trono, e do cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam em pé. Olha quem está presente aqui. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, os anciãos e os 4 seres viventes. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertence todo o sempre e sempre louvor, para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, gratidão, honra, poder e força. Amém. Olha que interessante. Nós tínhamos visto, né, nos capítulos anteriores que aqueles 24 anciãos, né, que representam a antiga e a nova aliança,
quando eles iam se prostrar para adorar, eles pegavam a sua coroa e colocavam no chão. Reis e sacerdotes, a igreja representada aí, porque a igreja é convocada, né, para ser reis e sacerdotes. Aqui não, né? Quando a gente olha o versículo aí, eles se prostam, encostam o rosto no chão e adoram a Deus. Não tem coroa, não tem coroa. E aí eles adoram a Deus e ao seu Cordeiro, ao seu Cristo, porque aí Israel reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Até que isso aconteça, Israel não reconhecerá. Israel e o povo de Israel e outros gentios também reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor durante a tribulação. É óbvio que hoje aqueles, né, judeus, né, povo de Israel, que se converte ao cristianismo, ele passa a fazer parte da igreja de Jesus. Ele passa a fazer parte da igreja. Ah, não importa se ele é judeu. Ele passa a fazer parte da igreja de Jesus. Né? Então isso a gente tem que ter essa noção clara. Né? Muito bem. Aí continuando, no versículo 13. Um dos líderes me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco? Né? Perguntou para João. De onde foi que vieram? Aí João fala aí, ó, eu não sei. O Senhor sabe? O Senhor sabe, é uma afirmação. Respondi. Então ele me disse, estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição, a grande tribulação. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, claro, reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor, né? E elas ficaram brancas. É por isso que as pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede. Nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes de água da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Então essa promessa maravilhosa aí que é feita, né, para aquelas pessoas que se convertem na grande tribulação. Né? Essa promessa, ela é uma... Né? Não que a gente não possa desfrutar dela, mas a gente tem que ter a noção clara. A igreja ela é convocada para reinar sobre essa terra, reis e sacerdotes. Então a gente precisa ter essa compreensão que é diferente. São promessas diferentes, por mais estranho e que assim dentro da nossa realidade, do nosso contexto, pareça diferente, igreja, né, ela tem uma expectativa, né, ela tem uma demanda, ela tem um galardão. E os salvos na grande tribulação é outro, né? São considerações diferentes que Deus faz. Por que ele faz? Porque compete a ele fazer, né? O que Apocalipse nos revela é como ele vai fazer, né? O porquê fica a encargo dele aí. A gente confia e sabe que ele é o Todo-Poderoso, que toda a sabedoria reside nele, né? Então a gente confia e tem fé nisso aí, né? Muito bem. Prosseguimos aí para o capítulo 8. Né? Deixa eu ver a hora aqui, se a gente está no horário excelente. Vamos lá. Quando o Cordeiro, capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, agora que vai quebrar o sétimo selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Olha interessante, tempo cronológico, tempo cronos, né, contado aí. Então viu 7 anjos que estavam de pé diante de Deus e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. Olha que interessante. Há silêncio no céu. Olha só, o sétimo selo, ele é aberto. Era para ter uma alegria violenta, até que enfim. Só que aí você tem um silêncio, olha só que interessante. É tensão, né? Ao mesmo tempo é tensão, porque apesar da alegria de resgatar a posse da terra, a gente sabe que a partir de agora a quantidade de mortes de pessoas é muito grande. Né? Então, silêncio. Né? Sabe quando a gente faz 1 minuto de silêncio? Que são 30 minutos de silêncio, né? Que é feito a partir do momento que abre o sétimo selo. Porque o bicho vai pegar agora. Nós vamos ver que as 7 trombetas não são brincadeira, né? E aí,
Tem uma outra questão aqui interessante a respeito do silêncio, porque esse silêncio também pode ser um indicativo, um apontamento para o fato do respeito, né, e da consideração que Deus tem em relação à oração dos santos. Então nós estamos vendo nesses versículos aqui que ali estão as orações. Quando você ora, Deus faz silêncio e escuta. Olha que interessante. Né? Para a gente entender, né, na perspectiva humana, né? Porque Deus é muito maior do que isso, mas a gente precisa desses elementos para entender esse relacionamento que a gente tem com Deus. Né? A gente imprime em Deus características humanas. Então Deus pede o silêncio, porque ali as orações. Ele escutou as nossas orações, houve silêncio, né? Consideração. Quando você quer mostrar consideração com alguém que está falando com você, você faz silêncio. Né? Você não vai ficar interrompendo ela. Né? Isso é um hábito comum que a gente tem. Né? Muito bem. E aí, no versículo 4, alguém escreveu alguma coisa. Parece que os salvos na grande tribulação, né, na grande tribulação, uma segunda chance que Deus dá aos crentes. Ô Vanilda, vamos pensar o seguinte, quem é crente, isso é importante, é base da fé. Quem é crente vai ser salvo. Confessar com a sua boca, né, e crer com o coração. Olha só, confessar com a boca é o externo. Crer com o coração é o interno, então será salvo, né? Se confessares com a tua boca e tal. E aí, às vezes a gente pensa assim, não, mas a pessoa peca, né? Ela é convertida e peca. Gente, todos nós pecamos. Não é por isso que nós não vamos ser salvos. A gente não perde salvação, isso é uma outra discussão. Mas o fato é que, segunda chance para os crentes, se é crente, está salvo. Nossa, mas quando Jesus veio, estava no pecado, filho, filha, né? Deus, ele é atemporal. O passado, o presente e o futuro estão nas mãos dele. A nossa história, ela não é feita de um momento. Na verdade, se a nossa história ela tem um momento, esse momento é o momento que a gente se entrega ao Senhor. E aí, os desviados. Você tem dois tipos de desviado. O desviado, que é o crente, que ele está na prática do pecado e não consegue abandonar, esse é um. E o desviado que nunca foi crente. O desviado que é crente, ele vai ser arrebatado, meu querido. Ele vai ser arrebatado, sabe por quê? Porque não tem crente perfeito, né? Não tem uma situação onde, eu sou mais crente, você é menos crente. Por quê? Porque a minha graça te basta, né? Então nós somos salvos por Cristo, pela graça dele, e estaremos com ele. É essa convicção que a gente tem que ter, né? Não seria uma segunda chance para aqueles que achavam que era salvo, mas não foram? Pois é, mais uma vez eu digo aqui, Simone, achava que era salvo. É engraçado isso, achar que é salvo. Eu sou salvo. O Espírito Santo, ele dá essa convicção? Dá. Mas a gente pode ter dúvidas ao longo da vida? Pode ter dúvidas ao longo da vida, porque a dúvida faz parte da carne. O Espírito milita contra a carne. E inclusive uma das obras da carne é a falta de fé. Então, nós que somos cristãos, que cremos, né, em Cristo, e no sacrifício, na ressurreição e na salvação que Ele nos dá, a gente também, às vezes, fraqueja na fé. Isso é claro, né? Então, a palavra é complicado. Os desviados de plantão não podem se acomodar no pecado. Irmã, a acomodação, a gente parte do princípio que a pessoa ela está com o poder de decisão da sua vida e dos rumos que ele dá a ela nas suas mãos. Tudo bem, a gente tem, né, esse poder sim. Mas a grande questão aí é que a salvação ela não depende de nós. Quem dá é Cristo. É Cristo que dá a salvação. Agora, essa questão assim de acomodar no pecado, quem acomoda e se entrega ao pecado, aí a pessoa ela tem que pensar se realmente ela tem alguma fé. Agora quem está de fora não tem como saber. É isso que a gente tem que ter essa ideia. A gente às vezes, eu entendo, tá, irmãos? Às vezes a gente fica discutindo a respeito dos desviados, da questão de ter fé ou não e tudo mais e tal, mas é aquilo que eu falei, confessar com a boca e crer com o coração. Eu vejo irmãos meus confessando com a boca, o coração eu não vejo. Quem vê é Deus.
Então, todas essas considerações que a gente faz, são elucubrações que a gente faz, assim, são reflexões que não vai chegar a lugar nenhum, porque a gente não consegue ver o coração dessas pessoas. Por isso que eu disse, entre os desviados tem aqueles que não conseguem lidar com o pecado na sua vida, estão numa fase, é uma fase. A história de uma pessoa, ela é cheia de fases. Então, Deus não vai condenar por uma fase, ao contrário, Ele vai salvar por uma decisão. Presta atenção nisso, Ele não condena por uma ou outra fase, Ele salva por uma. Por isso que Deus é maravilhoso e por isso que a gente diz, estamos no período da graça. Olha que graça maravilhosa e merecida, esse é o ponto, a gente não merece, né? Porque às vezes as pessoas frequentam a igreja, mas nunca fizeram a confissão de Jesus como Salvador. Isso é muito importante, tem pessoas que resistem a isso, né? A confessar Jesus como Salvador, né? E aí é outra questão, né? Jesus vem buscar a igreja e vão para o céu, amém, isso mesmo. Vem buscar, vem mesmo, né? Vem logo, né? Maranata, né? Repete a frase, nossa irmã, agora você me quebrou. Deus não te condena por momentos, né? Por fases, por momentos específicos da sua vida, mas te salva por apenas um, né? Acho que é alguma coisa assim, né? Enfim, muito bem. Vou prosseguir, olha que legal, vocês estão participando e eu estou entrando junto aqui. Isso é EBD, tá? Então podem entrar e pode participar e tá ótimo, tá bom? Muito bem, se quiserem perguntar mais alguma coisa, estamos juntos. Qual versículo que eu parei aqui? Capítulo 8, versículo 5. E o anjo pegou o vaso de incenso, encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Olha só o que o incenso, que é um incenso que está relacionado aí com a oração dos santos, né? Quando ele é jogado sobre a terra, no que ele se converte? Juízo. Todas aquelas orações, Senhor, até quando? Né? Quando Deus diz assim, meu é o juízo, minha é a justiça, né? Para a gente muitas vezes abrir mão de executar uma justiça, né? Deixa na mão de Deus, olha aqui quando isso vai acontecer, as suas orações sendo convertidas em juízo divino, né? O juízo justo, porque o nosso juízo é injusto, né? Por causa do pecado. O juízo de Deus é justo. Então deixa com ele, né? É um exercício diário que a gente tem que fazer, ou então nem se fala, né? Muito bem. Aí no versículo 6, em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar, misericórdia. Agora vai tocar as trombetas. Nós temos 4 trombetas, aí acertei, que vão agir diretamente sobre a terra e os recursos naturais. E vamos ter outras 3, que são chamadas de ais, que vão agir sobre a questão do mundo espiritual e diretamente sobre o ser humano. Não que as outras 4, que tem a ver com a natureza, não reflita, né, na situação do ser. Lógico que reflete, nós vamos ver. Mas as 4 são formas indiretas de atingir o ser humano e as outras 3 são formas diretas de atingir o ser humano, tá? Deus não te condena por fase da sua vida, mas te salva por um momento de arrependimento. E aí, ó, lindo, perfeito. Muito bem, muito obrigado, valeu. Essa frase foi boa, né? Só que essa frase é da Simone, né? Valeu aí, Simone. É verdade, André, que 6 trombetas já foram tocadas e agora só falta uma? Não, Vanilda, nós estamos... Igual a irmã falou lá atrás, nós estamos numa tribulação. E vou falar tribulaçãozinha, vou falar gripezinha não. Tribulaçãozinha. Nossa, André, agora você foi pesar. Mas porque quando a gente fala da grande tribulação, a Bíblia fala assim, se aqueles dias não fossem abreviados, né, aqueles que tinham que salvar não salvariam. Esta grande tribulação é uma loucura. Nós não estamos, irmãos, na grande tribulação. Porque, assim, óbvio, Vanilda, eu estou assim, colocando o pingo nos is, né, a respeito dessa questão da tribulação. Quando a gente está falando isso, a gente está dizendo que os juízos divinos são pequenos. E essa grande tribulação é grande. Quando a gente está falando assim, as trombetas já foram tocadas, não foram. Elas não foram tocadas.
Nós vamos ver aqui, vamos ler. Nós vamos ler uma por uma. Elas não foram tocadas, elas vão ser tocadas depois que a igreja for arrebatada. Eu e você somos igreja. Nós estaremos lá do alto. João, quando ele é arrebatado para ter as visões, ele vê lá de cima. Até agora, todas as visões que nós estamos tendo aqui de Apocalipse são lá do alto, é uma perspectiva lá de cima que João está vendo, é isso que ele está enxergando. Então, quando ele vê essa perspectiva lá de cima, selos sendo abertos, trombetas sendo tocadas, todos esses juízos ganham um significado, eles ganham um significado muito grande. Não, sim, lógico, é porque lendo os selos a gente percebe muitas coisas já acontecer. Claro, gente, porque olha só, nós vemos que a Terra ela tem convulsões, né? Paulo fala que a própria criação ela geme pelo dia da sua redenção e tudo mais. Então, essa criação ela está corrompida, distorcida, né? Então, no mundo pré-queda, né, vamos dizer assim, não existia terremoto, não existia erupção vulcânica, não existia peste, não existia praga, vírus, não existia, irmãos. Eu nem vou falar de bactérias, tem bactérias boas, né? Mas vírus só tem vírus ruim. Não existia essas coisas, todas essas coisas vieram depois. Então, as tribulações são pequenas amostras do que vai acontecer na grande tribulação. Aquilo que eu falei lá no início. A gente só tem compreensão da Terra do que ela é hoje. A gente não tem compreensão, base de comparação da Terra como ela era antes. Por exemplo, quando lá em Gênesis Deus cria todas as coisas, no final ele diz o quê? E viu Deus que era bom. Quando você vê um vulcão em erupção, aquela força da natureza gigantesca, dá para você virar para aquilo e ver tanta gente morrendo por causa daquilo e falar assim, e viu André que era bom? Não é. A gente sabe, obviamente, que tem algumas importâncias ecológicas de uma erupção vulcânica. Tem. Né? Tem algumas repercussões que são positivas para a cadeia alimentar, para o ciclo, né, de carbono na natureza e tudo mais. Mas não dá para reconhecer isso assim. Isso é misericórdia de Deus. A parte boa dessas coisas é misericórdia, é graça. Né? Mas não é o que se remete à frase de Deus lá no início e viu Deus que era bom. Não, não é. Tá? Então são pequenas amostras. Você está certo. Você está certo. São pequenas amostras. Ok? Mas não é a grande tribulação. Vamos ler aqui, ó. Vou ler aqui agora as trombetas. Você vai ter uma dimensão de como que o negócio é sério. Olha só, vamos lá. Até me perdi aqui, ó. 7. Capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra, chuva de granizo, né? Ou de meteoritos, né? Fogo misturada com sangue. Simbologia do sangue aí, né? Uma representação de morte, poder de morte, né? É para matar mesmo, né? E esse sangue tem a ver com o sangue dos mártires, aqueles que foram mortos, aqueles dos quais o mundo não era digno, como diz lá em Hebreus 11, aquelas pessoas que foram mortas por causa da sua fé e por obedecerem a Deus, né? Essa simbologia do sangue aí, ó. E foi destruída pelo fogo e pela terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. 1/3 dos organismos produtores da cadeia alimentar foram eliminados. Quem se lembra aí das aulas de ciências, né? Toda a cadeia alimentar começa com um organismo produtor, um vegetal. Todos eles foram destruídos. Se você destrói a base da cadeia alimentar, você destrói tudo. Você destrói toda a fonte alimentar, tanto vegetal quanto animal. Então isso significa fome. 1/3 foi destruído. Imagina 1/3 desse mundo inteiro. 1/3 foi destruído. Pessoal, vamos pensar aqui. As 10 pragas do Egito, elas foram locais. Elas arrasaram o Egito. E mesmo assim eles não se arrependeram, né? É até interessante para a gente jogar que na tribulação também, diante de tudo isso, muitas pessoas, a maioria, não se arrepende, né? Mas o ponto que eu quero destacar aqui é isso. As 10 pragas foram locais. Aqui é 1/3 do planeta inteiro. Por aí a gente vê. Isso não aconteceu ainda, né? Graças a Deus. Então isso fica claro aí para nós, beleza? Vamos seguir.
Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. Um baita meteorito, né? Um meteoro, né? Não é o meteoro da paixão, não. Esse aqui não tem nada de bom, não. É um meteoro para trazer juízo sobre a terra, né? Até me perdi aqui, ó. A terça parte do mar virou sangue. Olha, parece, né, com o rio Nilo, né, virando sangue lá nas 10 pragas do Egito, né? Morreu a terça parte dos animais do mar e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Se nesse meio tempo aí o povo que viu um terço da terra ser destruída correu para o mar, né? Igual tem um filme, acho que é 2012, o pessoal também corre para o mar. Eles estão lascados também. Porque não só os animais aquáticos, né? E aí mais uma vez remete à questão da fome, né? A pesca, vai ser tudo arrebentar, a cadeia alimentar aquática toda detonada. E aí você ainda tem essa questão do mar como via de transporte, né? Já era. As embarcações são destruídas ali e tal. Muito bem, um terço, né? Um terço, tá? Vamos lá. 10, versículo 10, 8, 10. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água. Então, primeiro terra, depois mar e agora as fontes de água. Quando fala assim, é uma grande estrela, né? João não tinha concepção, né, de que quando pequenos astros atravessam a nossa atmosfera, eles entram em incandescência, eles queimam, né? E parece uma estrela brilhando caindo. Ele não tem essa noção. Então, mais uma vez, pode ser, né, um meteoro, um meteorito, mas são só assim ideias que a gente tem sobre isso. O fato é algo que é juízo divino. A gente vê que os 7 selos liberam juízos e as 7 trombetas liberam juízo. Tudo isso vindo do alto, não é daqui, é do alto. E até é interessante essa perspectiva, porque as pessoas podem achar que está havendo uma invasão alienígena. Né? A gente vê Hollywood mudando a cultura, né? Os filmes de Hollywood, e trazendo para nós uma concepção, às vezes, equivocada a respeito disso, até para arrebatamento, né? Você tem aí a questão dos OVNIs, né? A questão do povo virando pó lá nos Vingadores ali, né? Então, quer dizer, pessoas desaparecem. Hollywood já, assim, ela já consciente ou inconscientemente já prepara o coletivo, né? O público aí já prepara, consciente coletivo, para o que vai acontecer, que é um arrebatamento, pessoas desaparecendo e juízos divinos sendo derramados, né? Interessante, isso é uma coisa que eu sempre insisto em falar, a gente tem que ficar atento. Não quer dizer que a gente não possa ver, né, os filmes, mas até o contrário, a gente vê para identificando esses elementos, né? Tem vários filmes aí, depois eu posso passar uma lista aí de uns que a gente já vê uma preparação para isso que vai acontecer, né? Tem muita lorota, muita conversinha, e um monte de coisa, mas enfim. Bom, e aí então nós temos a terra, o mar e as águas. Gente, isso é o caos, isso é o caos. É fome e sede e desespero. As pessoas desmaiarão de terror, né? A gente vai ver isso aí mais para frente. Desmaiarão de terror por todas essas catástrofes acontecendo, tudo de uma vez. Meios de comunicação já era, olha que loucura, gente, por isso eu estou falando, isso é a grande tribulação, né? Diferente de falar assim, nós não estamos, nós estamos numa situação relativamente pacífica. O coronavírus veio para chacoalhar muita coisa e tirar da gente de uma zona de conforto, infelizmente, e ceifar muitas vidas, mas ele é só, vamos dizer assim, como Jesus diz, princípio das dores, o princípio do princípio das dores, vamos pensar assim, né? Muito bem, agora continuando aí. Versículo 11. O nome dessa estrela é amargura. Tem esse nome pelo impacto que ela causa. Qual é o impacto que ela causa? A terça parte das águas se tornou amarga, né? E por isso pessoas morreram ao beber daquelas águas. Então, além de faltar água, antes das pessoas identificarem que a água está contaminada, um monte de gente vai morrer por causa daquela água. Elas vão beber e vão morrer. Você está abrindo lá a pessoa está abrindo a torneira da casa, vai beber uma água ali, ela morre, porque a captação da nossa água, né, não vai identificar isso, né? Ela não vai, né? A princípio, uma situação dessa, muita gente vai morrer. Uma coisa que é importante a gente ter
a ideia aqui que quando a gente está falando de grande tribulação, a gente está falando pilha de cadáveres. Escuta isso que eu estou falando. Pilha de cadáveres. Sabe aquela situação que muitas vezes, lá Primeira e Segunda Guerra, ou aquele período medieval, né, que você tinha aí a aglomeração nas cidades, e muitas guerras e tal, e fezes, sangue, e aquela coisa toda no meio da rua. É isso, é uma loucura. Cadáveres, pessoas mortas, né? Sangue escorrendo, não tem tempo nem de enterrar seus mortos, né? E os mortos apodrecendo no meio do caminho. Gente, é uma loucura. Isso é a grande tribulação. Então, por isso que o que a gente está vendo não é isso, né? Muito bem, continuando aí, né? Misericórdia. Versículo 12. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Sol, lembra aí, calor e luz, né? Da lua, terça parte do sol, da lua, das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Se ele perdeu o brilho, ele perdeu o calor. Você imagina esses países nórdicos, você viver vários meses do ano em trevas, em noite, num frio, um frio do caramba. Que isso, ó, Priscila, aí não é. Olha só, você imagina aqui Brasil, todo mundo que não está acostumado, né, com roupa de frio, né? A gente, o friozinho de Belo Horizonte, 12 graus, a gente já está morrendo de frio. Imagina a terça parte do sol sendo comprometida, da luz das estrelas, né? Imagina como que isso vai gerar outro caos, que as pessoas já estão com fome, elas já estão com sede, aí vem o frio e arrebenta elas. Porque no frio a gente gasta mais energia, a gente precisa de mais caloria, né? E aí o que acontece? Você não tem alimento, já era, filho. Aí que você vai morrer mesmo. É uma loucura. Ô Pri, aqui, é duro ouvir isso, né? É complicado. Mas a gente tem que lembrar que nós não estaremos. Amém, glória a Deus, né? Graças. Você está vendo agora, irmã Vanilda? Você está vendo do que nós estamos nos livrando, do que Deus nos livra? Por quê? Porque toda a ira, presta atenção no que eu vou falar, galera. Toda a ira que Deus tinha contra a humanidade, ela repousou sobre Cristo na cruz. Olha só, toda a ira que Deus tinha contra a humanidade por causa do pecado foi depositada sobre Cristo na cruz. Então, se isso é verdade, aqueles que creem não passarão por esse juízo, não sofrerão com essa ira. Quem vai sofrer com a ira é quem rejeita essa mensagem. Olha aqui, é lindo essa mensagem, né? Que é a mensagem da graça e a mensagem do juízo. Jesus Cristo é a conciliação da graça e do juízo. Quem rejeita essa mensagem é que vai vivenciar o período da grande tribulação. Olha só, né? Lamentável, pessoas rejeitam, a gente sabe, mas infelizmente essa é a verdade. Por isso precisamos amar e ensinar o evangelho do amor, da salvação, perfeito. Nós não estaremos, mas outros estarão. Pois é, exatamente. Vamos pensar no próximo. Como que a gente pensa no próximo? Pregando o evangelho e orando pelo próximo, né? E obviamente com as atitudes diárias, né? Atitudes diárias, mostrando que aquilo que Cristo faz por nós e faz em nós faz diferença, né? Esse é o nosso grande desafio. Mas na verdade estou escutando com o coração na mão. É assim mesmo, né? É tenso, né? É tenso. Né? Ainda mais que assim, às vezes a gente não vê pregação de Apocalipse, aí a gente escuta essas coisas, dá até medo, né? Deus abençoe que todo mundo consiga dormir bem hoje, tá bom? Não é um filme de terror isso aqui. A live de terror, não é. Então vamos lá. Isso, vamos pregar as boas novas. Agora olha só o versículo 13. Vocês estão achando ruim? Então vamos lá. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. A águia é símbolo de anjo, né? E ouvi a águia dizer com voz forte, né? A águia não fala, é o anjo, né, que está falando. Ai de vocês! Ai de vocês! Ai de vocês que estiverem morando na terra quando se ouvir os sons das trombetas que os outros 3 anjos vão tocar. A gente vê na Bíblia a repetição de 3 termos: santo, santo, santo. E as pessoas rejeitaram e blasfemaram contra a santidade de Deus. Então o que elas vão escutar? Ai, ai e ai. Né? Isso é tenso, é pesado. Né? Elas rejeitaram o Deus santo e amoroso e elas vão agora ter que suportar esses ais. Né?
Então vamos ver aí o que esses ais são. Capítulo 9. Acho que vai dar tempo, hein? Nossa, mais uma vez, dá tempo com sucesso. Se precisar, a gente estende. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra. Nada diferente até então daquela outra estrela. Mas, olha aqui a diferença, está aí agora. Olha a diferença. E ela recebeu a chave do abismo. Opa! Então, nós não estamos falando de estrela literal. Nós estamos falando de demônio. Olha só, agora, essas duas próximas trombetas do capítulo 9, vocês vão ver manifestações espirituais. Presta atenção. A gente, quando vai lá nos evangelhos, a gente vê Jesus expulsando demônios. Quando a gente vê o período apostólico, essas manifestações demoníacas, elas diminuem. E hoje, elas são ainda menores. Sabe por quê? Porque a cultura do mundo, a cultura intelectual, a própria ciência, ela já faz o trabalho de promover descrença. Os demônios não precisam fazer muita coisa. Eles não precisam se manifestar. Eles podem ficar quietinhos, né? Inclusive possuindo pessoas sem se manifestar, porque a casa já está limpa e arrumada para eles. A nossa cultura é uma cultura que desacredita tudo que é sobrenatural, partindo da premissa que a ciência é capaz de explicar tudo, e não é. Então, o trabalho dos demônios hoje é um trabalho muito sorrateiro, né, e baseado naquilo que Satanás faz de melhor, a mentira. Ele é um mentiroso, os demônios dele são mentirosos, se disfarçam de anjos de luz e de ministros de justiça. Então hoje a gente não vê manifestação demoníaca como era, né, por exemplo, no período lá dos evangelhos, ou na Idade Média, que também pipocavam umas coisas, né, porque haviam muitos ocultistas, né, muitas pessoas trabalhando, né, com magia negra e com coisas assim relacionadas, né, a essa espiritualidade malvada, né? E aí a gente pensa, né, essa situação toda que vai acontecer agora nessas duas últimas trombetas são os demônios saindo para arrebentar mesmo. Eles estão presos e eles são soltos, literalmente são soltos. Então, essas duas trombetas têm a ver com questões espirituais. Se o ser humano for atormentado por fenômenos que até então, aqueles que sobreviveram falavam assim, natural, isso aí é consequência da ação humana. Se eles, né, essas pessoas que estão vivendo a tribulação, associar isso e tentar explicar cientificamente, aí vem mais essas duas trombetas e arrebenta com eles, porque aí vai ser manifestação demoníaca. Vamos ver aqui, ó, vamos ler. Então, olha só, capítulo 9. Eu já estou no versículo 2. Então, a estrela recebeu a chave do abismo. Aí no versículo 2, a estrela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. Um terço do sol já estava detonado. Agora com essa fumaça, aí arrebenta tudo mesmo, né? De dentro da fumaça saíram gafanhotos. Vamos ver se isso aqui é gafanhoto mesmo. Vamos lá. Que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Opa, gafanhoto venenoso? Vamos ver. Foi dito aos gafanhotos, os gafanhotos obedecem, hein? Que não fizessem estrago nas ervas, porque gafanhoto come erva, né? Nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Um gafanhoto é capaz de reconhecer isso? Então, esse juízo é derramado sobre todos, menos aqueles, né, que têm o sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas, elas podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam, dor aguda, aquela dor da picada, mas em vez de ir diminuindo, ela permanece. A dor que causavam nessa tortura era como a dor de picada de escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte. Gente, presta atenção, quem já foi picado por escorpião aí? Dói? Eu nunca fui, eu gostaria de saber. Eu sei que dói, mas eu gostaria de uma pessoa falando aí. Aquela dor aguda que dá, a mais forte, imagina ela por 5 meses.
As pessoas chegarão no ponto de não aguentar mais a dor e elas vão procurar a morte, é o que o versículo está falando, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas, que elas estão saudáveis. A picada é só para torturar, né? Os gafanhotos pareciam cavalos, ó. Olha que gafanhoto estranho. Por isso que eu estou dizendo, né? A interpretação aqui que a gente dá é espiritual mesmo. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher e dentes eram como dentes de leão. Se alguém souber desenhar, desenha esse trem aí para a gente ver se é bonito. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro e o barulho de suas asas era como barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Barulhento, bicho ainda. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões, como os de escorpião, e eram com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei, olha só, os gafanhotos tinham um rei. Vamos ver se é gafanhoto mesmo então? Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo. Opa, anjo governa sobre gafanhoto? Não. Anjo caído governa sobre outros anjos caídos, né? O anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião, que quer dizer a mesma coisa. Destruidor. Ou seja, vejam bem, né? Vejam bem. Tanto para o povo de Israel quanto para os gentios, né? Aí está a representação. Ele faz a tradução para os dois grupos, para a gente ver que essa ação é sobre todo aquele que não crê, seja judeu ou não, no período da tribulação, os que não vão receber o sinete de Deus, né? 12, versículo 12. O primeiro ai já passou, depois disso 2 outros ais devem vir ainda. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta e eu ouvi a voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao sexto anjo que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Depois vocês vão lá em Judas, versículo 6, Judas 6. Lá em Judas 6 está falando sobre esse anjo, e lá esses anjos estão presos, e lá em 2 Pedro também, tá? Judas 6 e 2 Pedro. 2 Pedro eu esqueci a referência, depois eu passo para vocês na próxima aula. Os 4 anjos foram só, Eufrate, né? Eufrate lembra o quê? Lá de Gênesis. E aí lá em Gênesis 6 ou 9, se não me engano, tem aquele versículo controverso, né? Que fala assim: e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram algumas delas, né? E tiveram relações, e daí nasceram, né, os grandes heróis da antiguidade, né? Heróis em força só, né? E aí muitas pessoas entendem que esses filhos de Deus é uma referência a anjos, porque Deus só chama de filhos seres que foram diretamente criados por Ele. Então, anjos, sejam caídos ou não, Jesus Cristo e Adão, né? No caso aí, Adão e Eva foram criados diretamente por Ele. Nós somos filhos do homem, filhos dos homens, né? Então, esse é um outro versículo polêmico, mas ele vai arremeter a esses anjos aqui que praticaram algo lá atrás e ficaram presos por esse tempo todo, né? E aí no versículo 16, no 15, e os 4 anjos foram soltos, eles estavam preparados para essa hora, dia, mês, ano, a fim de matar a terça parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Não sabemos se o número 200 milhões é literal ou simplesmente ele é uma representação de uma quantidade muito grande de seres, de demônios, aterrorizando o planeta. Ô Vanilda, já sei onde os escritores e produtores têm ideias para os seus filmes de terror. Olha, concordo plenamente. Os filmes de terror, eles abordam, né, temas que eles são inspirações satânicas mesmo. E quando a gente lê em Apocalipse essa aparência horrenda, né, desses seres, a gente vê que muitos deles, se pudessem ser vistos, teriam aparências horrendas também, né, que nos causaria realmente asco, e medo, né, e terror e tudo mais. Então é isso que os filmes de terror trabalham, né? Eu particularmente eu não gosto, não curto muito de filme de terror não, né? Vamos lá, versículo 17. Na minha visão vi os cavalos e seus cavaleiros. Os cavalos tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira
e amarelo como enxofre, né? 3 cores. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, a boca deles saía fogo, a fumaça e enxofre. Olha que loucura! Tem gente que interpreta isso aqui como se fosse uma grande arma, numa grande guerra, né? Pode ser também, mas obviamente a gente vê, né, que os demônios, muitas vezes, as hostes malignas estão por trás, né, de governos, né? Eles estão por trás, né, de guerras, né, de conflitos, que eles se divertem com isso. Então pode ser um indicativo de demônios que estejam por trás de guerras que vão acontecer e realmente tanques aqui, né, que atiram, né, tudo isso que está falando aqui, né, fumaça, enxofre e tudo mais, né? Muito bem. Aí olha só o versículo 18, gente. Versículo 18. Presta atenção nisso. A terça parte da humanidade foi morta, 1/3 dos seres humanos. Quantos bilhões nós temos aí no planeta? 8, 7, 8, 9? Nem sei mais. Pensa 1/3 disso morto. Onde vai enterrar 1/3 de gente morta numa mesma situação, no mesmo contexto? É muita gente morta, gente. É muita gente morta, é muito sangue derramado. Foi morto por essas 3 pragas: fogo, fumaça e enxofre que saía da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele. Com eles os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isso é, todos os que não tinham sido mortos por essa praga. Gente, vou parar aqui, ó, só um minutinho. Vocês querem que eu abra um espaço, 10 minutinhos após a live, só para perguntas e para eu finalizar esse texto aqui? Me dá a resposta aí, 10 minutinhos só, até 9h10 que a gente vai. Aí eu encerro aqui, a gente conclui esses 10 minutinhos, e aí quem quiser fazer pergunta, faz.